Acabou agora, em instantes, lá no Recife, Sport 1, Sport, 2 vitórias no campeonato, uma delas agora contra o Corinthians, Sport 14 pontos no campeonato, último colocado, praticamente rebaixado já, o Sport ganhou um jogo hoje, eu acho que ainda tá 9 pontos atrás do primeiro time da zona, fora da zona do rebaixamento, e esse Sport conseguiu ganhar do Corinthians. E hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Não adianta vir falar dos desfalques. Não adianta vir falar de lá no Recife é sempre difícil, é muito calor. Não adianta. Hoje não tem motivo para qualquer possível desculpa que faça com que o torcedor aceite o placar de hoje de 1-0 pro Sport contra o Corinthians. Hoje é um jogo pros jogadores e para a comissão técnica do Corinthians, principalmente, sentirem vergonha. A palavra é vergonha. Pelo jogo que não conseguiram fazer contra um time limitadíssimo do Sport. O time do Sport é muito fraco. E isso é para os jogadores que querem oportunidade se olharem e falar assim, mano, agora que a gente tá sem os principais ali, os nomes mais de destaques, a gente tá sem Memphis, a gente tá sem Garro, a gente tá sem Carrilho. Porra, o Ranieri tava no banco hoje. Assim, os caras têm que querer um pouquinho mais. Pô, é pra pegar o Sport mesmo fora de casa e ir pra cima, mano. Pressionar, atacar, criar dificuldades pros caras. Pra você fazer o Dorival querer te colocar no time titular, ter aquela pulga atrás da orelha. Mas não é isso que a gente vê, mano. A gente viu um time hoje, decepcionante, mano. Decepcionante. Cara, o Campeonato Brasileiro, ele parabeniza, né? Ele valoriza as equipes mais constantes. Pontos corridos é isso. Não existe ganhei hoje, perdi semana que vem, tá tudo bem. Não, você precisa somar a maior quantidade de pontos. E o jogo contra o Sport vai valer os mesmos 3 pontos do que um jogo contra o Palmeiras, do que um jogo contra o Flamengo. A mesma coisa. A postura, a intensidade, a forma que o Corinthians entrou hoje pra jogar contra o Sport é irritante. Cara, a gente perdeu pro Sport, mano. Eu volto a repetir, o Sport agora tem 2 vitórias no campeonato. 2. E uma delas foi contra a gente, mano. Bizarro o jogo de hoje, bizarro, mano. Mano, é um jogo irritante. E o pior de tudo, era um jogo que durante toda a semana algumas pessoas vinham conversar comigo e eu falava, cara, o Corinthians adora perder esse tipo de jogo. Adora. E sem os caras que eu já falei, hoje não tinha o Guinegão. Era claro que a gente ia passar uma dificuldade tremenda. Quem vai armar esse time? Vitinho? Mano, desculpa, eu não gosto do Vitinho, mano. Ah, pode ser implicância minha, mas é um jogador mais do mesmo, mano. Não faz o diferente, tá ligado? Não é aquele cara que tira um coelho da cartola, que nem muitos gostam de falar. Breno Bidon, hoje, é um cara que tentou, mas não é aquele cara que, mano, você olha pra ele e fala, mano, esse cara dá energia pro time. O Maicon, porra, mano. O Maicon era pra ter vergonha, mano. Vergonha, velho. Pô, o cara é capitão. É o titularaço do Dorival. Não sai nem por um caralho. Jogar o futebolzinho que o Maicon jogou hoje. Seu André Ramalho. Ou seu Angileri. O que aconteceu com o Angileri, gente? Porra, o Angileri hoje teve um lance que ele tentou dar um voleio numa bola que, assim, não tinha necessidade nenhuma. Deu um puta contra-ataque pros caras, velho. Bizarro, mano. Bizarro. Vamos falar dessa bosta desse jogo hoje. Que o Corinthians jogou fora 3 pontos, mano. Jogou fora 3 pontos. 3 pontos, mano. Numa semana que o Corinthians, assim... O que o Corinthians fez a semana toda, velho? Treinou pra esse jogo. Treinou. E parece que não treinou nada. Pra esse jogo, parece que não treinou nada, mano. E se eu não tô enganado, o próximo jogo é em casa contra o Flamengo. Esse time contra o Flamengo... A gente tá fudido, mano. Fudido, velho. Vamos lá, rapaziada. Se inscreve no canal. Ajuda a gente, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, enfim, faz todo aquele ritual que ajuda pra caramba, que fortalece. A gente tá tentando chegar nos 400 inscritos aqui no canal. Eu já agradeço vocês. Vamos lá, vamos falar de Corinthians 0, Sport 1. E assim, mano,
A formação tática que o Corinthians entrou hoje é um problema? Eu acho que não. Eu acho que dessa forma o Dorival tenta potencializar o que hoje ele tem de melhor, que são as laterais. Tanto com o Matheusinho, tanto com o Matheus Bidu. Mas hoje meio que não funcionou, mano. Não deu certo, cara. Você entra com esse time com 3 zagueiros, mais esses 2 alas, só que na frente você coloca 3 volantes, mano. E eu entendo que hoje ele tentou fazer o Breno Bidon jogar mais adiantado, mas volta naquilo que eu falei alguns minutos atrás. O Breno Bidon não tem a pujança, né? Aquela vou pra cima, não tem. Acertou uma bola na trave hoje bonita, tentou uma jogada aqui, uma jogada ali, mas fica nítido que o Breno Bidon precisa de um auxílio. Ele nunca vai ser o cara, ele vai ser sempre o complemento pra alguém. Pelo menos é isso que o Breno Bidon sempre mostrou. E quando você tem o Breno Bidon, o Vitinho e o Yuri Alberto muito mal, o Yuri Alberto hoje muito mal, você tem um time do Corinthians que não cheira nem fede, mano. O Corinthians começa o jogo outro contra o Sport tomando pressão do Sport. Tomando pressão, o Corinthians não achava a bola, não conseguia fazer nada. E o Sport faz um gol, a sorte é que aquele gol estava impedido, o cara participa do gol impedimento, mas assim, o Sport fazia por onde, já tá ganhando o jogo. O Corinthians vai começar a querer entrar um pouquinho no jogo ali depois dos 20, 23, que aí o Bidon aproveita uma bola perdida pelos caras, acerta uma trave, o Vitinho numa jogada do Breno Bidon bate em cima do goleiro, chega numa bola ou outra com uma bola aérea, alguma coisa do tipo, mas assim, chance perigosíssima, clara, uou, nossa senhora, não tem, a realidade é que não tem. O Yuri Alberto muito mal no jogo hoje, muito abaixo, muito abaixo. A defesa do Corinthians hoje passou um certo problema que não vinha apresentando nos últimos jogos. A partida do André Ramalho hoje é horrível, do Angileri também. O Gustavo Henrique não conseguiu ser um fator na bola aérea ofensiva. Defensivamente, também não foi destaque de nada. Nada. E aí o Corinthians não consegue jogar bem o primeiro tempo, termina até um pouco melhor, mas vem o segundo tempo, rapidamente o Corinthians toma um gol numa jogada assim, falha geral, falha todo mundo, mano. A falha puta falha coletiva, velho. Ô, puta falha coletiva, mano. O cara sai rabiscando dentro da área, mano. Tira um, o outro não continua, trava, finge, tá? Bate um chute forte, mas em cima do Hugo, que dava pro Hugo fazer coisa melhor? Dava, mas... Cara, a defesa deixa o cara fazer aquele cisca pra cá, cisca pra lá, joga pra lá, joga pro outro, bagunça pra cá, bagunça pra lá, vai... Bateu dentro da área, mano, uma porrada daquela. Se faz a defesa, era uma defesaça. Toma o gol, é uma falha, tá ligado? Essa linha tênue. Foi o que aconteceu hoje. E aí os caras abrem o placar, e aí, rapaziada, é aquilo. Você tem que olhar pro banco. E o banco do Corinthians hoje tinha Thales Magno, tinha Romero, tinha Hugo, tinha Ranielli. O Ranielli tava no banco hoje. E tinha o Dieguinho, que entrou no jogo hoje. Só que aí você faz as substituições e assim, o Thales Magno, eu acho que já passou o nível de vocês têm implicância com o Thales Magno. O Thales Magno não consegue jogar com a camisa do Corinthians, mano. Ele não consegue jogar com a camisa do Corinthians. Toda jogada que ele faz, ele erra. Toda jogada que ele faz, ele erra. Teve uma bola que a zaga falhou e ela espirrou. E era nítida a jogada de, mano, ele precisa ter a explosão. Era explosão pra ele ganhar do zagueiro. Ah, Luiz, o zagueiro tava na frente dele. Meu irmão, o Thales Magno tem 20 anos, mano, 21, sei lá, velho. Aquela jogada era a explosão, ganha do cara. Ia sair ele e o goleiro. Ele não conseguiu ter a explosão. Aí teve umas 3 bolas que ele leva na lateral ali na linha de fundo e cisca, o zagueiro fala, mano, esse cara só sabe ciscar, eu não preciso dar o bote porque ele não vai saber o que fazer com a bola. Cisca, e não sai nada, mano. Então, não existe mais implicância com o Thales Magno, existe a realidade que o Thales Magno não consegue jogar com a camisa do Corinthians. O Thales Magno entra, é a mesma coisa de você ter tirado um jogador do seu time e tá jogando com um a menos. Sinceramente, e infelizmente é isso. Infelizmente é isso, mano.
Porque o Ranieri entra, e mesmo sendo um volante, ele entra no lugar do Angileri. E eu acho que ele entra bem, mano. Entra tentando dar uma velocidade ali nessa saída de jogo do Corinthians, que tava uma lentidão absurda. O Dieguinho entra, tenta criar uma jogada ou outra pelo lado esquerdo, erra algumas tomadas de decisões, mas ele pelo menos é um garoto que tá tentando alguma coisa, ele não fica só no cisca, vou ciscando, hein, ó. Romero nem pegou na bola, mano. Então, vai falar o que do Romero, mano? E aí, pra completar o final do jogo, entra o Hugo, mano. Mas você não vai cobrar do Hugo, mano. Você vai cobrar do Yuri Alberto, que, tipo assim, não fez nada no jogo hoje. Não foi um fator hoje, mano. Não foi um fator hoje. Tem uma jogada ou outra no primeiro tempo, mas não foi fator, mano. Nada, mano. Não foi nada. E aí você vai cobrar, sabe de quem? Da nossa presidência, mano. E não da presidência atual, de todas as presidências. E, porra, Luiz, vai falar disso de novo? Vou, mano. Cara, a gente perdeu Memphis e Garro. Olha o time que a gente tem, mano, no banco de reservas, velho. A gente não tem opção. E não só no banco de reserva, no time titular, velho. A gente precisou achar um guinegão pra suprir uma ausência do Yuri Alberto. Um moleque que, assim, a gente, beleza, encaixou, tá jogando bem, mas... Tudo isso porque a gente não teve capacidade de ir no mercado trazer um jogador minimamente bom, minimamente competente pra suprir a ausência do Yuri. Como não tem agora pra suprir a ausência do Memphis e do Garro. O Vitinho não vai ser esse cara. Não vai ser. O Breno Bidon não vai ser. O Thales, o Romero não vão ser, mano. Ou acha outro na base, ou esses caras não vão ser, mano. Não vão ser. O Corinthians não conseguiu criar uma chance de perigo no segundo tempo. Não criou, o goleiro dos caras não fez uma defesa assim, porra, que defesa. Tudo bolinha fraca, um traquezinho, uma bola aérea. E aí, soma-se a isso, uma arbitragem ruim. Porra, mano, picota demais o jogo, mano. Ou você quer ver uma regra imbecil? É a regra dos 8 segundos do goleiro. Essa regra é uma imbecilidade absurda. Porque, primeiro, o goleiro encaixou a bola, ele tá caído no chão, o juiz não conta. Sendo que a bola já tá em posse do goleiro, ele já tá com a bola, já era pra ele tá contando. O juiz não conta. Quando ele começa a contar é quando o goleiro tá de pé, e pra melhorar o segundo do juiz, ele tem que levantar a mão lá no alto. Por quê? Que a cada contagem ele faz 1, aí ele desce 2. Eu fico, mano, por que ele não fica com a porra do braço estendido e só sobe o dedo? Cada uma vez que ele desce e sobe, você fala, mano, já passou um segundo. Regra inútil. Mano, regra de reposição de bola de goleiro. E você tá falando porque foi contra o seu time hoje. O Hugo faz isso. Meu irmão, é só uma clareza do seguinte. Os caras mexem tanto em regras imbecis e coisa importante eles não fazem, mano. Então, que imbecilidade, mano. O jogo arrastado, um jogo morto, um jogo todo... Enfim, mano. Vamos falar da tabela rapidão, mano. Corinthians termina a participação dele agora nessa rodada. Ainda tem... É sempre aquilo. Tem uma porrada de time pra jogar hoje ainda. Tem uma porrada de time com jogo a menos. Mas o Corinthians está agora, nesse momento, 29 pontos, 10ª posição, 24 jogos. Abaixo do Corinthians, só o Vitória até o momento tem o mesmo número de jogos. O resto, todo mundo tem jogo a menos. Tem Santos pra jogar agora. Enfim, não vai passar o Corinthians, mas é time que tá abaixo. Então, esse tipo de jogo não pode perder, mano. Não pode perder. Pro esporte, não dá, mesmo sendo fora de casa. E o Coringão perdeu. Rapaziada, próxima semana agora, vamos trazer aqui. Domingo, 8h30 da noite, horário bom, hein? Maravilha, num domingão. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Volta o Guinegão, provavelmente não volta o Garro, provavelmente não volta o Memphis. Vai ser difícil. Vai ter que ter muito apoio da torcida, muita fé pro Coringão conseguir ganhar do Flamengo. Porque o time do Flamengo é bom e o time do Corinthians tá com tanto desfalque que vai ter que ser um jogo no coração, pra gente conseguir ganhar essa partida. Vamos torcer, a gente é corintiano, a gente não desiste, mas precisa ganhar, precisa somar uns pontinhos pra fazer essa reta final do Campeonato Brasileiro ser bem tranquila. Destaques hoje, positivo, mano, não vou botar ninguém, negativo, bota os 11, escolhe 11, 15, se você quiser colocar. Quer botar o Dorival? Bota o Dorival.
Não dá. Não tem como você ter um destaque positivo num jogo que você perde pro último colocado do campeonato. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Um bom domingo. Fiquem todos com Deus. E vai, Corinthians!